Galera, vamos aqui para o dia, mês e ano. Já falei tantas vezes que é aprendizagem pelo lúdico. Muitos alunos faziam. Já falei bastante disso, né? Era em outros vídeos. Então vamos deixar para lá. Então é o seguinte: o que você tem? Tem aqui uma expressão algébrica. Você facilitou pra caramba. É, verdade. Onde x mais y, o x e o y foram dados, a raiz sexta de tudo isso elevado a 6. Então, como é que se resolve? Bom, primeiro eu posso simplificar isso aqui, substituir, né? Ou seja, vai ficar aqui fora da raiz o x mais y, ou então eu vou substituir isso aqui, né? Ou seja, que a raiz sexta de índice 6, onde o x vale 10, substitui aqui por 10, mais o valor de y, que é 12, substitui por 12, tudo isso elevado a 6. Isso aqui é muito fácil. Sim, não tem objetivo de complicar, não é verdade? Isso vai ser 6, continua, não vou resolver ainda. Aqui somado 10 mais 12 é 22, elevado a 6. Aí, neste momento, né, eu vou fazer da simplificação. Aqui simplifica por 6 e por 6, portanto isso vai dar 1, né? Aqui também vai dar 1, e tudo isso aqui fica sendo 22, portanto dia 22. Novamente, você poderia fazer o quê? Já simplificar, né? Você simplifica aqui o índice e o expoente desse radicando, depois substitui, certo? Cada um faz aí de um jeito, beleza. Ok? Essa aqui, de forma geral, se faz assim, claro, depende do expoente do índice para ver o que vai dar. Nesse caso, ficou desta maneira. Então, o nosso dia aqui é o dia 22 de um mês que a gente já vai determinar. Tá certo? Perfeito? Então, fica assim o nosso dia. Agora, nós vamos para o nosso mês. O que é que você tem aí para mês? O mês é o seguinte. Eu tenho aqui uma expressão algébrica, onde eu tenho aqui, na verdade, o produto da soma pela diferença de dois termos. Lembra disso? O famoso, né? A mais B, né? Multiplicado por A menos B. Isso chama produto da diferença e pela soma e diferença de dois termos. Onde você faz o que era? Olha lá, o primeiro com o primeiro vai ficar A ao quadrado, menos, tá? Mais com menos, B ao quadrado. Perfeito. Lembra disso? Esse é um caso de fatoração. Tá certo? E aqui para x valendo 5 sobre 3, raiz quadrada de 3. Então, você pode substituir aqui o x, fazer a operação, ou primeiro aplicar aqui, né, a diferença de soma, a soma pela diferença de dois termos e trabalhar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para cá, para não ficar tão distante, eu tenho 3x mais 8, ok? Multiplicado por 3x menos 8. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, como é que a gente faz? O que é feito aqui? Simples. Igualzinho, né, na álgebra lá em cima. Eu tenho 3x multiplicado por 3x. Isso vai dar 9x ao quadrado. Perfeito? E eu tenho, né, mais com menos é menos. E aí você tem 8 vezes 8, que dá 64. Perfeito. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui. Ó. O que a gente vai fazer? Vai substituir o x. Quem é o x? O x é isso aqui. Ó. O x vai ficar 5 sobre 3, raiz quadrada de 3, tudo isso elevado ao quadrado, menos 64. Perfeito? O que se faz agora? Agora se faz o seguinte, ó. Aqui eu vou continuar com 9. Esse seu sinal de igualdade aí não ficou nada simpático. Ficou muito feio. Então vamos mexer. Vamos lá. Vamos melhorar um pouquinho, né? Então é o seguinte. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou levar o 5 ao quadrado. Eu podia jogar aqui tudo isso para dentro da raiz. Você sabe, né? Leva tudo isso ao quadrado e multiplica por 3. Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é como é produto, aquela propriedade, né, do produto de dois termos, dois fatores elevado ao mesmo expoente. Então vai ficar 5 ao quadrado é 25, perfeito? Sobre 3 ao quadrado é 9.
multiplicado, lembrar que esse 9 está multiplicando todo mundo. Aí o que acontece? Essa raiz quadrada elevada ao quadrado vai simplificar. Então vai ficar aqui somente o 3. Perfeito? Fica somente o 3, porque simplificou o radical ali. Opa, vou até aqui era. Simplificou o radical, tá bom? E isso menos 64, ok? Vou fazer aqui embaixo mais um. Então a gente tem o seguinte, ó, simplifica, ó. O 9 simplifica por 9, vai dar 1. Aí o que é que você tem aqui? Você tem 25 vezes 3, que é, né, 75, perfeito? Que é 75, menos o 64. Perfeito? Então esse caprichou um pouquinho mais, para você pensar um pouquinho mais, e aí 75 menos 64 vai dar 11. Portanto, nós estamos aqui tratando do mês de novembro, o mês 11, certo? Então isso aqui vai ficar o mês, nosso mês, o mês 11. Perfeito? Ficou torto assim, mas tá tudo certo, né? No fundo dá tudo certo. Então aqui está o nosso mês. Agora vamos para o ano, exatamente. Vamos para o ano ver o que tem aqui. Aqui de novo, raiz, né? Gostei de raiz nessas datas, né? Um pouquinho, tá? Onde eu tenho toda aquela expressão que é raiz quadrada de 4.044 sobre raiz quadrada de 2. Claro, você já pode também fazer direto, não precisa fazer todos os passos que eu estou fazendo aqui. Aí algumas maneiras de fazer. Você pode simplificar já os índices com o expoente, ou vou fazer o seguinte, ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou mostrar uma outra situação. Vai que não dá para retirar a raiz exata, né, disso aqui, resolver isso exato. E aqui a gente tem, olha só, a gente tem raiz quadrada de 4.044 sobre raiz quadrada de 2. Isso é a mesma coisa do que 4.044 sobre 2. Porque raiz quadrada, você pode colocar isso tudo numa única raiz e tudo isso vai ser elevado ao quadrado. Perfeito? Agora você pode fazer também o que? Simplificar primeiro, porque aquele, né, raiz quadrada elevada ao quadrado, simplificar, ou divide e depois simplifica. Esse eu vou fazer, contrário desse, eu vou fazer mais rápido. Então, olha lá, tudo aqui elevado ao quadrado, então simplifica aqui. Então, você vai deixar de ser, né, de ter raiz, e isso aqui vai ficar 44 sobre 2. Perfeito? Era melhor aí, sinal aí era que tá feio aqui esse negócio de sinal igual. Eu igual lá na frente, igual aqui, eu vou pôr somente aqui, ok? E aí você vai dividir, né, esta operaçãozinha aqui, que é metade de 4.044, é o 2022. Então aqui foi uma operação simples, nem tanto era, mas foi uma operação simples de radical sobre radical do mesmo índice. Então dá para se colocar no mesmo radical, porque o índice é o mesmo. Se não fosse, aí teria outras situações para serem resolvidas aí. Perfeito? E aí o nosso ano, o ano aqui em consideração, em operação, é o 2022. Certo? Ok? E finalmente tudo isso aqui, deixa eu colocar de uma outra cor, que vai ser o nosso azulzão. Tá? Tudo isso aqui vai ser o dia 22, o mês é o 11 e o ano 2022. Certo? Beleza? Beleza, beleza. A ideia é de entreter, né? Rever, reforçar, né? Conteúdos. Tá bom? Então aquele abraço e sucesso nos estudos. Não esqueça de se inscrever no meu canal, né?